escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar uma revista nova. De que lado você está? Ninguém consegue esconder. A gente vai estudar as obras da carne e o fruto do Espírito. A gente pediu a revista do aluno também, só que não chegou. Assim que chegar, a gente vai programar aí para entregar essa revista para vocês. É bem interessante o assunto. Nós vamos tratar aí praticamente 3 meses aí de estudo sobre obras da carne e fruto do Espírito. Primeira lição que nós vamos começar hoje é uma guerra sem tréguas, carne versus espírito. Conhecendo os lados da batalha, né? Nosso texto base está em Gálatas 5, 16 a 18. Vamos ler? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Vamos dar uma analisada assim primeiro no vocabulário de Paulo, né? Concupiscência da carne seria o desejo da carne, né? E no final, quando ele fala não estáis sob a lei, para Paulo, você estar sob a lei é a mesma coisa que andar na carne. É a mesma coisa que você andar no mundo, não tem diferença. Então, só para entender melhor o texto, né? Vamos ver, especificar um pouquinho o que é a carne e o espírito. Quando ele fala de carne, é a nossa natureza pecaminosa, a natureza que nós herdamos de Adão e Eva quando eles cometeram o pecado original, a queda do homem. A gente nasce já em pecado, a gente alimenta a nossa... Somos carnais, né? A gente alimenta a nossa natureza carnal e a gente morre. E leva até o fim, né? na nossa morte, essa natureza adâmica, né? O espírito, ele sempre esteve presente, assim, tanto no Velho como no Novo Testamento, né? No Velho Testamento predominou o ministério de Deus Pai, mas Jesus participou, o Espírito Santo também participou. Depois Jesus nasceu, iniciou o seu ministério, foi crucificado e ressuscitou, e também aí a partir daí começou o ministério do Espírito Santo. Então, assim, esses são 2 sistemas que não se juntam, né? Eles não são, como é que fala, contrários, um contra o outro, né? E vamos dar uma olhada, assim, analisar as características de quem vive na carne e no espírito. A gente tem uma relação aí de versículos, né? Elas estão alinhadas, né? Então, em João 8:34, a carne escraviza, né? Porque o que diz em João 8:34? Eu não vou ler o versículo inteiro, já vou deixar para vocês de tarefa isso daí. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, o viver na carne é se tornar escravo do pecado. De 2 Coríntios 3:17, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, o Espírito liberta. Romanos 8:6 e 7, pendor da carne é a inimizade contra Deus. E no mesmo versículos, a gente vê que o pendor do Espírito dá para a vida e a paz.
Efésios 4:22. Fala do velho homem corrompido pela carne. E no versículo seguinte, 4:23, a renovação pelo Espírito do entendimento, né? É o novo homem, o renascimento no Espírito. Romanos 7:5 fala de quando eles viviam segundo a carne, as paixões pecaminosas frutificam para a morte. Então, assim, a carne conduz à morte. Em Romanos 8:2, o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou das leis do pecado e da morte. Então, viver no Espírito é da vida. Romanos 8:8 e 9, fala que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, ele afasta, a carne afasta de Deus. Romanos 8:15 e 16, né? Recebestes o Espírito de adoção. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A nossa aproximação de Deus. O Espírito nos aproxima como filhos de Deus. Tiago 1, de 13 a 15, fala da tentação, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça faz nascer o pecado te leva à morte. Então viver na carne viver sob a tentação. Sucumbir à tentação, né? Em 2 Tessalonicenses 2:13, diz que Deus os escolheu para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, o Espírito traz a santificação. E onde ocorre essa batalha, né? Essa luta? Ela acontece no nosso coração. Porque o nosso coração é a fonte dos desejos pecaminosos, né? E o que a gente precisa fazer, então, para sair vitorioso nessa luta, nessa batalha diária? Guardar o coração e protegê-lo. Vamos ler esses textos, né? Marcos 7, de 21 a 23, depois Provérbios, depois Salmos. A fonte dos desejos pecaminosos, né? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, assim, são todos frutos da carne, né? Obras da carne, desculpa. A gente vai ver depois nas outras aulas as obras da carne, cada uma delas, né? Mas elas estão aqui também. Guardar. Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E como é que a gente guarda o coração, né? A gente tem que tomar cuidado com tudo tudo aquilo que a gente vê, lê, assiste, escuta, porque isso aí tudo a gente acaba guardando no nosso coração. Se você se alimenta aí com coisas ruins, você vai pôr coisas ruins no seu coração. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente faz. Proteger, né? Salmo 119:9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então, leitura da Bíblia, estudar a Bíblia, praticar, esse que é o caminho, né? De guardar puro o caminho. Lá na palavra de Deus a gente tem os princípios e o que Deus quer para a nossa vida, né? O que Ele propõe, assim, o que ele quer que a gente siga. Então é dessa forma que a gente consegue se guardar puro no caminho de Deus. Segundo item, né? Essa guerra é séria. A gente vai dar uma analisada agora sobre esse conflito entre a carne e o espírito, né? No verso 17, porque a carne milita contra o espírito. A gente nasce já com a nossa
carnalidade já contaminada pelo pecado. Então, quando Deus manda o Espírito, esse Espírito, o Espírito Santo, ele não é bem-vindo ao nosso corpo, porque a nossa carne é pecaminosa. Então, gera esse conflito. A nossa natureza pecaminosa, ela está em guerra contra as coisas de Deus. Então, no momento que você recebe o Espírito Santo, começa a fazer uma luta interna, essa luta diária, né? Constante, travada dentro do nosso coração. E isso aí é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar a vida toda. Não tem jeito. Você não consegue fazer o bem sem lutar. E ao mesmo tempo, você quando faz uma coisa, faz o mal, a consciência pesa. Isso são o contraditório, né? A dualidade que existe entre carne e espírito. No verso 17, ainda continuando, né? Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou você é guiado pelo Espírito Santo ou pela carne. Então, assim, parece que você não tem livre-arbítrio. Porque se você não tiver o Espírito, você vai ser guiado pela carne. Então, aí Deus manda o Espírito Santo para nos fortalecer e nos ajudar a combater as obras da carne. Então, assim, mesmo com o Espírito, mesmo com a morte e a ressurreição de Jesus, que ele pagou os nossos pecados na cruz, né? E a gente ainda temos assim, hábitos, pensamentos, desejos que guerreiam o nosso coração, que não atendem à santidade de Deus. Parece que ficam fragmentos ainda de carnalidade na gente. A gente não consegue se livrar disso. Então não dá para fugir e ignorar essa luta, essa guerra. A gente tem que ter o quê? Como é que enfrenta isso? Tem que ter humildade e nos encher do Espírito para não cair em tentação. A tentação, ela não tem espaço, não tem lugar. Acontece a cada momento. Nesse momento agora você pode estar sendo tentado a fazer alguma coisa que não é certa. Então, assim, pode ser na escola, em casa, vendo TV, mexendo no celular, pode ser sozinho, acompanhado. Em todas essas situações, você vai ter a carne tentando te corromper o teu corpo. E o que significa andar no Espírito, né? Como é que a gente enfrenta essa luta andando no Espírito? Andar guiado pelo Espírito Santo na força do seu poder. E como é que a gente faz isso? Lendo, estudando, decorando, praticando a palavra de Deus. Se não tiver a Bíblia na nossa vida, a gente não cresce em santificação. Não tem jeito. Então, assim, se você dedica tempo para a escola, para estudar, para suas matérias que você tem na escola, você tem que arranjar um tempo também para estudar a Bíblia. Fazer a sua hora silenciosa ali, de meditação. Porque o que é mais importante? A escola ou a palavra de Deus? A palavra de Deus. Então dedique um tempo, um tempo bom assim, para você estudar a Bíblia. Outra coisa, buscar Deus através de oração, sempre. Manter a proximidade com Deus. Mateus 26:41, quando Jesus estava foi para o Getsemane, estava prestes a ser preso, ele foi orar. Vamos ver esse texto para a gente ilustrar essa questão da oração. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, assim, o próprio Jesus orientando os seus discípulos ali que estavam no Getsemane, eles tinham dormido, e falando assim, tem que vigiar e orar. E outra coisa também, que andar no Espírito, né, é a comunhão com os irmãos. Pastor, presbítero, amigos. O Espírito Santo, ele põe pessoas na sua vida assim, que podem te ajudar. Então, assim, é importante você fazer parte de um corpo de Cristo, um corpo vivo, que é a igreja.
e você se apoiar nessas pessoas mais experientes, mais velhas, às vezes nem tanto, às vezes pode ser seu amigo, mas é uma palavra pode mudar a sua vida. Terceiro ponto, né? O aliado poderoso. Quem que seria esse aliado, né? O Espírito Santo, que a gente tem falado. Vamos ler Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito habita nas pessoas que tiveram um encontro pessoal com Jesus e o têm como seu Salvador. A nossa conversão, quando a gente reconhece que Jesus morreu para salvar as nossas vidas, né? Nos salvar dos nossos pecados. E o Espírito Santo, então, é a dádiva de Deus para o povo de Deus. E aí começa o ministério do Espírito Santo nas nossas vidas. Vamos ver 2 Coríntios 6,16. Que ligação há entre santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, assim, o Espírito Santo habita em nós, somos santuários de Deus. Mas isso não significa que estamos imunes ao pecado. Existem vestígios das obras da carne em nós, só que elas não nos dominam. A Bíblia fala da vitória sobre o pecado. E o que seria essa vitória, né? É uma vitória com V maiúsculo, assim. Por exemplo, tem gente que fica naquela vida, assim, peca, se arrepende, pede perdão, peca, todo dia, todo dia. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de um domínio sobre o pecado. E é como se fosse assim, você estivesse assim, numa estrada indo em direção ao paraíso, né, de carro. E o seu carro ele começa a quebrar. Você não vai chegar. Você não vai ter um crescimento espiritual. Você vai toda hora estar parado, consertando. E não é esse o que a Bíblia fala. A Bíblia fala de uma vitória sobre o pecado, mas uma vitória real. Então, assim, pode acontecer nessa trajetória de santificação, que seria essa estrada, o teu carro quebrar algumas vezes? Sim, isso é possível. Por quê? Porque nós somos carnais. Nós carregamos a natureza pecaminosa de Adão. A carne, ela é fraca. Então, assim, isso é normal acontecer, mas não todo dia, não frequente, né? Você se acostuma com o pecado quando você faz todo dia, assim. E não é, a santificação não é assim. Você vai pecar, mas assim, uma vez, ou você vai aprender. Eu já falei numa aula passada, né? A primeira vez que você olha uma coisa errada, ou você faz uma coisa errada, a primeira vez, talvez você não consiga se desviar, mas a segunda, você tem conhecimento, você pode desviar o seu olhar, você pode sair de uma situação. E o que acontece quando temos o Espírito Santo morando em nós? O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo nos molda, como se fosse assim um oleiro moldando um bloco de argila, transformando num vaso. A imagem que a gente tem é essa, assim. A gente sendo moldado como se fosse um vaso, e um vaso de bênção, que é o que a Bíblia diz. E o Espírito Santo também faz surgir o seu fruto em nossa vida, como frutas que nascem num pomar. A revista traz uma ilustração, eu vou pôr aqui para a gente ler, para encerrar. A provisão de fruto do Espírito pode ser comparada a um homem em um pomar, no alto da escada, colhendo frutos e jogando-os em uma cesta sustentada por um ajudante mais baixo. Não importa quantos frutos sejam colhidos e jogados na cesta, se o ajudante não permanecer perto da escada, com sua cesta pronta, não receberá nenhum fruto. Então,
quem é o homem que está colhendo o fruto? O Espírito Santo. Ele está jogando na cesta para a gente colher. Só que se a gente não tiver próximo, a gente não vai colher esses frutos. Se a gente não estiver próximo de Deus, caminhando junto, o fruto não vai chegar até a gente. Então tem muita gente assim que às vezes você vê que vive na igreja, mas não está crescendo, entendeu? Não tem um fruto o espírito não está frutificando. O fato de estar na igreja também não significa que a gente é salvo. Tem por exemplo, vocês, adolescentes ainda, talvez não tenham tomado uma decisão de vida, de reconhecer Cristo como Salvador, se convertido. Isso é comum. Vocês são muito jovens ainda. Esse encontro com Jesus ainda pode não ter acontecido. Então, o que eu recomendo? Ore a Deus, peça, tenham fé que esse encontro vai acontecer. Então, assim, para terminar, você tem noção de que está em guerra? Então, assim, a partir dessa primeira aula, vocês têm agora assim, a visão de que existe uma luta diária entre carne e espírito, que é a vida do cristão. Se você for retratar a vida do cristão um quadro, seria isso aí, uma guerra, um homem indo para a guerra. Porque todo dia você tem que enfrentar a tentação. E todo dia você precisa estar forte no espírito para superar essa tentação, para tentar vencer o pecado. A gente vai estudar ainda bastante sobre esse tema, né? Vamos ver todas as obras da carne, os frutos do espírito ao longo do trimestre, né? Vamos encerrar com uma oração? Pai, obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado por o Senhor abrir os nossos corações e colocar Teu Espírito tomando conta da gente, ó Pai. Peço pela vida dos adolescentes da nossa igreja, de outras igrejas também, Pai. Esses adolescentes que estão dedicados, estudando a Tua Palavra, estão querendo ter uma vida contigo, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e que o Senhor derrame a sua graça salvadora sobre a vida deles. Isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.